Quando falamos sobre grandes tragédias humanas, algumas imagens aparecem rapidamente na nossa mente. Campos de concentração, guerras, perseguições, famílias separadas, pessoas tratadas como números, corpos marcados pela violência, vidas interrompidas por sistemas criados para desumanizar. Uma das obras mais fortes sobre esse tema é Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Frankl foi um psiquiatra judeu que sobreviveu aos campos de concentração nazistas e, depois dessa experiência, escreveu sobre sofrimento, resistência interior e busca de sentido. Mas este vídeo não é para diminuir o Holocausto. Muito pelo contrário, é para partir dessa reflexão e fazer uma pergunta importante. Será que a escravidão africana e a escravidão no Brasil recebem o mesmo nível de atenção, memória e profundidade quando falamos sobre sofrimento humano? Viktor Frankl não escreveu apenas um relato de dor. Ele escreveu um testemunho sobre o que acontece com o ser humano quando quase tudo é tirado dele. Nos campos de concentração, muitas pessoas perderam a família, a liberdade, a saúde, o nome e a própria identidade. A violência não era apenas física, era também psicológica e moral. Frankl observou que, mesmo em condições extremas, algumas pessoas ainda tentavam encontrar uma razão para continuar. Às vezes, essa razão estava na esperança de reencontrar alguém. Às vezes, estava na fé. Às vezes, estava na lembrança de uma pessoa amada. Às vezes, estava simplesmente na decisão íntima de não deixar que a brutalidade apagasse totalmente a própria humanidade. A força do pensamento de Frankl está justamente nisso. Ele mostra que o sentido não elimina o sofrimento, mas pode ajudar alguém a atravessar o sofrimento sem se render completamente a ele. Quando falamos de Holocausto e escravidão, é muito importante deixar uma coisa clara. A ideia não é criar uma competição de sofrimento. Não se trata de perguntar quem sofreu mais. Essa pergunta empobrece o debate. A questão é outra. Por que algumas tragédias são lembradas com mais profundidade, mais respeito e mais espaço na educação, enquanto outras, mesmo tendo marcado milhões de vidas por séculos, ainda são tratadas como um assunto distante? O Holocausto precisa continuar sendo estudado, lembrado e respeitado. Mas a escravidão também precisa ser encarada como uma das maiores tragédias humanas da história. Porque a escravidão não foi apenas um sistema de trabalho forçado. Foi um sistema de sequestro, venda, exploração, tortura, apagamento cultural e destruição de famílias. Foi um sistema que tentou transformar pessoas em mercadoria. Durante séculos, milhões de africanos foram sequestrados em seu continente, arrancados de suas terras, separados de suas famílias e levados à força para outros lugares do mundo. A travessia pelo Atlântico foi uma das experiências mais cruéis da história humana. Nos navios negreiros, conhecidos também como tumbeiros, pessoas eram amontoadas em condições desumanas. Muitas não sobreviviam à viagem. Outras chegavam vivas, mas profundamente marcadas pelo medo, pela fome, pela doença, pela perda e pela violência. E quando chegavam às colônias, não eram recebidas como pessoas, eram vendidas. Tinham seus corpos explorados, tinham seus nomes apagados, tinham suas culturas perseguidas, tinham sua liberdade negada desde o nascimento até a morte. Por isso, quando falamos sobre sofrimento extremo, a escravidão precisa entrar nesse debate com toda a seriedade que merece. No Brasil, a escravidão terminou oficialmente em 1888 com a Lei Áurea. Mas o fim legal da escravidão não significou o fim imediato das suas consequências. Depois de séculos de exploração, a população negra foi deixada sem terra, sem indenização, sem políticas reais de integração e sem igualdade de oportunidades. Ou seja, a liberdade chegou no papel, mas a estrutura social continuou carregando marcas profundas do período escravista. E isso é fundamental para entender o Brasil. A escravidão não foi um detalhe da nossa história. Ela ajudou a formar a economia, as relações sociais, as desigualdades, os espaços urbanos, o acesso à terra, o acesso à educação
e até a forma como o racismo se manteve depois da abolição. Por isso, falar de escravidão não é falar apenas do passado. É falar de uma memória que ainda tem consequências. Quando pensamos em sobreviventes, muitas vezes lembramos de pessoas que puderam contar sua história. Viktor Frankl contou. Outros sobreviventes do Holocausto também contaram. Esses testemunhos são fundamentais porque impedem que o horror seja esquecido. Mas na escravidão, muitos sobreviventes não tiveram a chance de registrar suas próprias memórias em livros, documentos ou entrevistas. Muitas vozes foram silenciadas, muitas histórias foram contadas por quem dominava, vendia, explorava ou administrava o sistema. Isso torna a memória da escravidão ainda mais desafiadora, porque é preciso escutar os vestígios, é preciso olhar para as culturas preservadas, para as religiões, para os quilombos, para as revoltas. Para as músicas, para os nomes que resistiram, para as famílias que reconstruíram a vida mesmo depois da violência. A ausência de registros não significa ausência de sofrimento, e o silêncio histórico não pode ser confundido com esquecimento. É aqui que o pensamento de Frankl pode nos ajudar de forma construtiva. A busca de sentido não pertence apenas a uma experiência histórica. Ela é uma pergunta humana. Como continuar depois da perda? Como preservar a dignidade quando um sistema tenta destruir a pessoa? Como resistir quando a vida parece reduzida à dor? Essa pergunta também atravessa a história da população negra escravizada. Mesmo diante de um sistema brutal, houve resistência. Houve quilombos, houve fugas, houve revoltas, houve preservação de crenças, cantos, línguas, comidas, formas de cuidado e laços comunitários. Houve pessoas que, mesmo tratadas como mercadoria, continuaram afirmando sua humanidade. Nesse sentido, Frankl pode ser uma ponte. Ele nos ajuda a pensar que, quando a violência tenta tirar tudo de alguém, a resistência pode aparecer também na memória, na fé, no vínculo, na cultura e na recusa de deixar de existir como pessoa. Tanto o Holocausto quanto a escravidão mostram algo muito sério. A desumanização nunca começa apenas com a violência física. Ela começa quando uma sociedade aceita que algumas pessoas valem menos. Quando pessoas viram números. Quando viram carga. Quando viram propriedade. Quando viram ameaça. Quando viram mão de obra descartável. Quando a dor de um grupo deixa de causar incômodo. É por isso que a memória histórica é tão importante. Ela não serve apenas para lembrar o que aconteceu. Ela serve para treinar o olhar. Para perceber quando a dignidade humana começa a ser negada novamente. Para reconhecer discursos, sistemas e práticas que tentam transformar pessoas em coisas. O passado não deve ser lembrado para alimentar ódio. Ele deve ser lembrado para impedir a repetição da desumanização. Reconhecer a gravidade da escravidão não diminui a gravidade do Holocausto, e lembrar o Holocausto não deveria impedir que a escravidão também seja lembrada com profundidade. Memória não precisa competir com memória. Pelo contrário, quanto mais uma sociedade entende diferentes formas de desumanização, mais preparada ela fica para defender a vida, a liberdade e a dignidade. O Holocausto nos alerta sobre o antissemitismo, o autoritarismo, o extermínio e a perseguição organizada. A escravidão nos alerta sobre o racismo, a exploração econômica, a violência colonial e a transformação de seres humanos em propriedade. São histórias diferentes, com contextos diferentes, mas ambas exigem respeito, estudo e responsabilidade. No fim, Em Busca de Sentido continua sendo uma obra importante porque nos lembra que o ser humano não é feito apenas de dor. Mesmo em situações extremas, existe uma luta pela dignidade, existe uma busca por sentido, existe uma tentativa de continuar humano quando o mundo tenta destruir essa humanidade. E quando olhamos para a escravidão, também precisamos enxergar isso. Não apenas a dor, mas a resistência. Não apenas a violência, mas a sobrevivência.
Não apenas o apagamento, mas a cultura que permaneceu. Não apenas o passado, mas as consequências que ainda precisam ser enfrentadas. Falar sobre Holocausto e escravidão com seriedade não é comparar tragédias de forma fria. É reconhecer que nenhuma vida humana deveria ser tratada como descartável. É entender que a memória histórica precisa ser ampla, honesta e responsável. Porque lembrar não é ficar preso ao passado. Lembrar é proteger o futuro. E talvez buscar sentido, nesse caso, seja transformar memória em consciência, consciência em respeito e respeito em responsabilidade. Obrigada por assistir. Se esse conteúdo te fez refletir, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também gosta de pensar além do óbvio. Aqui é Multiprisma, diferentes perspectivas para enxergar o mundo com mais consciência.